Olá, meu nome é Henriane Morelli, eu sou diretora de sustentabilidade da Abra São Paulo e hoje nós estamos aqui com Fernando Andrade, psicólogo e técnico em inclusão. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo à Brad, obrigada pela sua disponibilidade, seu tempo, seu investimento, sua generosidade de vir contar um pouquinho pra gente sobre inclusão. Fernando, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua carreira e contasse um pouquinho dessa especialidade técnico em inclusão. Vamos lá, eu agradeço aí o convite, obrigado, é um prazer poder falar disso, né? Vamos lá, então eu sou psicólogo clínico, né? Sempre trabalhei na área clínica e há 5 anos atrás eu tive uma oportunidade de começar a dar cursos de capacitação para pessoas com deficiência e seus familiares, tá? E aí a partir disso eu fui me tornando aí um técnico em inclusão, que nada mais é de que pessoas que trabalham com pessoas com deficiências, né? E seus familiares e a partir disso vão se desenvolvendo, né, e se torna aí um técnico em inclusão. Não tem curso ainda para isso, né, então é muito mais uma prática, tá? E daí, você estava me comentando antes da gente começar que tem vários tipos de técnico em inclusão, não precisa ser só inclusão no mercado de trabalho. Tem o técnico de inclusão na família, na escola. Eu preciso de todas esses tipos de técnico para trabalhar? Na verdade, são várias ações, na verdade, não são os técnicos podem ter várias formações diferentes, tá? Então a gente tem terapeutas ocupacionais, a gente tem fisioterapeutas, pedagogos, tá? Psicólogos, então e as pessoas vão trabalhando com ações na área da inclusão. Então aí tem a parte da educação, né? Às vezes tem um trabalho com os próprios familiares, a gente tem um trabalho no emprego, né? no lado profissional, são várias ações diversas voltadas à inclusão e o suporte para pessoas com deficiência. E eu sou fãzona de um ambiente diverso no mercado de trabalho. É uma bandeira que eu sempre defendi em diversidade no geral, não seja só de pessoas com deficiência, mais negros, mulheres, que eu acho que quanto mais diversa a sua equipe, maior a capacidade criativa, maior a capacidade de inovação e maior o rendimento. Eu queria que você contasse um pouco pra gente dos benefícios da pessoa deficiente, não só para a pessoa que está voltando para o mercado de trabalho ou está entrando no mercado de trabalho, mas para a equipe. Legal. Realmente é muito interessante, né? Porque tem várias características legais que a gente poderia... uma delas, hoje a gente percebe com o aumento aí do mercado, né, esses novos empregos, as pessoas têm tido uma rotatividade de trabalho muito grande. Então hoje a gente tem algumas pesquisas dentro de algumas empresas que vê que a rotatividade de trabalho diminui muito, tá? Chega a diminuir às vezes até 30%. Então isso é uma coisa bem interessante, né? Porque são pessoas que elas são muito comprometidas com o trabalho. Elas têm um comprometimento, elas têm uma valorização do trabalho e aí isso faz com que elas se mantenham aí mais tempo. Isso é uma das características. Outra é a diminuição de competitividade, né? Hoje a gente vê áreas muito competitivas, onde as pessoas se sentem mais hostilizadas. Então, com pessoas com deficiência, a gente vê que essa competitividade diminui e aí a coisa como é que fala? Que a gente falaria? De contagiar a equipe, não? E de uma coisa mais de coletividade, né? Eu acho que o pensamento coletivo aumenta, né? E a gente sabe que a gente em grupo a gente é mais forte, né? Do que sozinho. Então isso sempre beneficia a todos. E Fernando, eu sei que existem várias terminologias e às vezes a gente usa errado. Portador de deficiência, que há um tempo atrás, né? Eu já fiz um trabalho atrás. Antigamente a gente chamava essa área de sustentabilidade como gestão do terceiro setor, né? E quando eu trabalhava lá na gestão do terceiro setor, a gente chamava o deficiente físico de portador de deficiente físico. Isso não existe mais hoje. Não, porque isso tem a ver com a história, né, da deficiência. A gente teve terminologias muito agressivas, né? E aí eles foram tentando amenizar, né?
Então era delinquentes, né, mongóis, né, então tinha uma linguagem, e aí eles foram tentando melhorar. Por que portador de deficiência não é legal? Porque a gente não porta a deficiência, né? A gente porta um RG, a gente porta um celular, né? Então eu não pego a deficiência, deixo aqui na mesa e saio andando. Então portador é um termo errado, tá? Portador de necessidades especiais, por que que também é errado? Porque não é que as pessoas elas têm necessidades especiais, elas têm direitos, né? Então também é errado. As pessoas têm direito à acessibilidade. Isso é diferente de necessidades especiais, né? Então porque eu também sou especial, você é especial, né? Então o especial fica, né? É uma forma de amenizar essa outra linguagem antiga que era inadequada, tá? Então hoje é uma coisa mais simples, hoje a gente usa o termo pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência, tá? E essa é a nomenclatura correta. E aí as pessoas têm receios, né, de algumas coisas. Por exemplo, eu posso chamar uma pessoa cega de cego? Pode, né? Não é errado chamar uma pessoa que tem cegueira de cego, tá? O que é errado é a gente chamar, por exemplo, uma pessoa surda ou com deficiência auditiva de surdo-mudo. Também isso é uma terminologia antiga que não é mais adequada, tá? Por quê? O surdo, ele emite som, tá? Às vezes, alguns surdos, eles não são oralizados ou eles não aprenderam português, então eles não verbalizam, mas eles emitem sons, tá? Então, o termo surdo-mudo é errado, tá? Acho que esses tem aí bastante coisa, mas acho que esses são os mais importantes aí. E preconceito? Existe ainda hoje preconceito ou não existe mais? É mais fácil de fazer essa inclusão no mercado de trabalho? Preconceito, né, é da nossa natureza, né? Nós somos preconceituosos por natureza, né? Então as pessoas quando falam que não são preconceituosas, elas não estão, né? Ou elas não sabem disso ou elas acabam, né, não sendo verdadeiras. Porque vamos pensar um conceito da neurociência, né? Por exemplo, a gente sabe que aquilo que não é familiar, a gente tende a estranhar e sentir aquilo como uma ameaça. E a partir daí a gente já tem um preconceito, tá? Então a gente vai melhorar o preconceito a partir do momento da familiarização daquilo. Então acho que isso que é o mais importante. E aí entra onde entra a grande barreira, né? Porque como isso ameaça, né, traz uma desorganização interna, as pessoas tendem a evitar esse tipo de conhecimento ou de acesso a essas pessoas. E é isso que acaba trazendo a incapacidade, a relação de incapacidade que a gente tanto vê relacionado à deficiência, né? Que aí eu já entro num outro tema, né, se você me permite aqui, que a gente entra, por exemplo, na barreira atitudinal, que a gente chama. Uma vez até você me falou que a maior barreira é a barreira humana, né? Isso. A gente, mais do que a barreira de acessibilidade, Isso. porque tudo isso é fácil de contornar, né? O difícil somos nós. Isso. Porque eu falo para as pessoas, né? Hoje tem uma frase em inclusão que é bem legal, que é nada sobre nós sem nós. Então essa é a frase que eu falo para todo mundo. Gente, vocês querem entender, vão lá e pergunte para as pessoas, né? Então às vezes eu estou conversando com os RHs das empresas e aí a gente nunca olha a deficiência, eu sempre olho as habilidades da pessoa. E aí eu vejo, né, o perfil da vaga com a habilidade da pessoa e a partir disso eu encaminho. E às vezes a gente nem vê a deficiência, aí o RH, a primeira coisa que eles estão olhando é a deficiência. E aí começa a barreira, porque eles já, essa pessoa tem uma deficiência, eu não vou saber falar, não vou saber lidar, sendo que a pessoa nem chegou a conversar antes com a pessoa, né? Então, isso a gente chama de uma barreira atitudinal. Então, acho que essa né? Depois tem as barreiras arquitetônicas, né? Que também as pessoas relacionam muito, por exemplo, a uma rampa, né? Então, hoje um ambiente acessível é um ambiente que tem rampa. Não é só isso, né? O ambiente, a questão da acessibilidade é um universo muito amplo, muito grande. Então, que está mais fácil de contornar do que antes, sim, né? Porque hoje a gente tem o trabalho home office, sim, e tem uma série de softwares até que ajudam a gente, né? Para conseguir contornar todas essas barreiras. E a gente estava conversando aqui um pouco antes também, que às vezes a pessoa, você usou um termo super interessante, a pessoa coloca a deficiência na frente da habilidade. E quando a gente vai olhar, por exemplo, vagas no mercado, eu até estava comentando com o Fernando que eu tive um colega que eu indiquei de uma grande contabilidade para contratar um contador tributarista. E quando eu indiquei o programa para ele,
ele disse, não, mas esse é uma vaga com uma habilidade muito específica. E eu queria que você contasse um pouco do programa de reabilitação do Silvio Montoro, como que faz para contatar, como é que funciona o programa e qual o nível de candidatos que tem nesse tipo de programa. Legal. Só para esclarecer um pouquinho, na verdade eu faço 2 trabalhos, né? A nossa unidade, o Polo de Empregabilidade, é um polo da Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiência, tá? Ele foi desenvolvido em 2019 e a partir disso, depois em 2020 a gente inaugurou o polo onde eu trabalho, que é o Polo de Empregabilidade Inclusiva, o Maitá, tá? Lá então eu faço a parte da empregabilidade inclusiva e faço a parte de reabilitação visual, tá? Então, lá a gente é um polo de reabilitação visual, onde a gente reabilita as pessoas com deficiência visual. Mas vamos falar um pouquinho hoje mais do programa, né? Então qualquer pessoa que quiser conhecer a gente, ou pode ligar na nossa unidade, depois eu passo até o contato no final, é que eu não tenho de cor. A gente deixa aqui na tela. E tem o Meu Emprego Inclusivo, tá? Então é só colocar lá no Google Meu Emprego Inclusivo, vai entrar no site da Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiência, e aí vocês fazem um cadastro. Lá pode fazer tanto candidatos, pessoas com deficiência, tá? Qualquer tipo de deficiência e qualquer empresa pode se cadastrar lá. É gerada uma lista, tá? E essa lista é direcionada depois para esses nossos polos. A partir disso, essa lista chega na minha mão, ou da minha equipe, e aí a gente faz o contato aí com as empresas, tá? Então, na verdade, a gente tem 2 momentos. A gente tem um momento com as empresas e um momento com os candidatos. Então, com as empresas, a gente avalia a questão de maturidade de inclusão, né? Que às vezes as pessoas falam muito de inclusão, do interesse, mas a gente vê que elas não têm a maturidade para aquilo. Então, a gente faz um trabalho anterior, né, às indicações, que é uma sensibilização, desmistificar algumas coisas relacionadas à deficiência. E aí depois, num outro momento, as empresas ofertam as vagas de trabalho, e aí eu faço meio que um casamento. Aí eu vou no meu banco de candidatos, que são de pessoas com deficiência, e aí eu seleciono as pessoas com o perfil daquela vaga que a empresa está ofertando. Paralelamente, a gente faz as entrevistas com os candidatos. Então, as pessoas com deficiência também se cadastram, eu faço uma entrevista onde eu avalio a experiência profissional e o perfil, né, as habilidades profissionais dessa pessoa. A partir disso, eu crio um perfil de interesse dela profissional, tá? E aí a gente também faz as indicações. Além disso, se a pessoa ainda não está preparada para o trabalho, a gente faz uma orientação, então a gente direciona ela antes para fazer cursos de capacitação, deixar ela mais preparada para o trabalho, a gente faz uma melhoria no currículo dela, tá? A gente faz várias ações nesse sentido para... É como se fosse um trabalho de hunting, não? Isso, também. É parecido com o hunting, só que a gente tem um diferencial, porque a gente conhece bastante o mundo da deficiência, né? Então a gente tem um olhar um pouquinho mais cuidadoso em relação a algumas coisas que normalmente eles acabam não tendo. E tem algum custo isso? Eu preciso pagar para... Não, isso é uma ação do governo, é gratuito, tá? É só se inscrever e a partir disso a gente vai estreitando aí a parceria e fazendo, tá? E temos mais, também hoje a gente tem uma parceria nova que lançou faz um mês, que é o IMESC, tá? Que é um Instituto de Medicina e Criminologia, onde a gente está realizando os laudos, né, para as pessoas com deficiência, todas as deficiências, e a gente faz um laudo que hoje a gente chama laudo caracterizador de deficiência, que é o laudo mais voltado para trabalho. Qual é o diferencial dele de um laudo médico? Que o laudo médico normalmente é o laudo para médicos, né, para INSS, então tem o CID lá da pessoa e poucas informações sobre, né, algumas características que às vezes são importantes para trabalho. No laudo caracterizador de deficiência, a gente especifica, né, as limitações, as necessidades, né? Então, para uma empresa, para um RH, é um documento mais legal, porque é mais fácil de ele analisar para fazer o perfil de contratação. E daí eu contratei esse profissional, eu tenho que fazer algum trabalho com os outros colaboradores da minha empresa? Existe alguma sensibilização, um start? Então, normalmente a gente faz uma palestra de sensibilização, né, que é para desmistificar alguns assuntos relacionados à deficiência, né? Aí vai muito da maturidade da empresa, tá? E do interesse da empresa em relação a isso.
Mas a gente normalmente indica, a gente vê que acaba fazendo um diferencial bem para evitar alguns equívocos, né? Algumas coisas que a gente ainda infelizmente vê bastante aí no mercado de trabalho. E né? quais são as maneiras de eu contratar? Você falou que tinha o meu primeiro emprego como estagiário e como CLT. Então, exatamente, né? As contratações são iguais a qualquer contratação, né? Eu acho que o único diferencial aí seria o jovem aprendiz, que ele para pessoas com deficiência, ele não tem idade. Diferente de uma pessoa que não tem deficiência, que normalmente aí vai até, né, dos 16 não sabia disso. Isso. Mas para os jovens, né? Para a pessoa com deficiência, ele não tem limite de idade. Então, isso é uma coisa legal para ambos os lados. Por quê? Às vezes a gente pega muitas pessoas com deficiência que elas estão recebendo algum tipo de benefício e elas estão receosas em abrir mão daquele benefício, né? Porque de repente elas não vão se manter muito tempo naquele trabalho e elas vão também acabar perdendo o benefício, elas acabam não aceitando aí o trabalho. Então a opção do jovem aprendiz é uma opção legal, porque a pessoa pode fazer essa experiência e ela se sentindo mais segura e a empresa também, e eles buscando uma contratação depois CLT, enquanto ela está nesse período de experiência, né, que pode ser até 2 anos, tá? Aí a pessoa gostando, fala, realmente, aí ela abre mão do benefício para ter a contratação, né? Ou o inverso também, da mesma maneira. E isso, São Paulo, interior de São Paulo, qual que é a área de abrangência do programa de Hoje vocês? os nossos polos estão mais voltados para a região aqui de São Paulo, né? Mas a gente tem uma boa notícia aí que a Secretaria está começando a ampliar isso. Então a gente está começando, vai abrir novos polos no interior. Não vou falar ainda porque eu não sei exatamente os lugares, mas estão se expandindo aí por toda a região de São Paulo, aí do estado de São Paulo. E o Fernando, eu sou experiência viva disso, porque eu tenho um candidato que trabalha comigo, que veio como indicação, como do programa do Fernando, e a gente tem outras agências também, né? Você fez um trabalho numa agência de sensibilização, também associados da ABRAD. E uma das coisas que a gente fala muito, o Bernardo Castelo Branco, que é diretor da Nacional, é uma bandeira que ele defende muito, o Luiz Tibiriçá também, defende muito essa bandeira, e a gente vê que cada vez mais a sustentabilidade virou agenda, né? Virou uma pauta super importante, porque a gente sabe que é difícil, principalmente no nosso segmento, se tornar criativo, se tornar inovador pensando igual. A gente sabe que cada vez mais a gente tem que ter estímulos de colaboradores de diversas vivências, diversas culturas, para conseguir atingir as nossas metas. E eu queria que você falasse um pouquinho, o que eu vejo muito ainda é a obrigatoriedade da lei de cotas, é necessário, eu preciso contratar pela cota, eu quero utilizar a oportunidade de divulgar no meu marketing que eu contrato pessoas, e daí a gente percebe que cada vez mais é difícil se bancar isso. Ainda mais nesse ambiente digital que a gente fala que a transparência fica muito evidente. Que não adianta você fazer e não ser, né? Você tem até uma frase, né? Somos nós, como é que é a frase que você fala? Nada sobre nós sem nós. Sem nós, você tem que viver para poder falar que você faz, né? É o exemplo. Sim. Assim, o problema, né, a cotas, ela veio aí no sentido de tentar melhorar a contratação aí das pessoas com deficiência. O que acontece, às vezes, que os RHs, né, as empresas, por essa necessidade de cumprir as cotas, acabam não tendo um olhar muito cuidadoso em relação a algumas coisas. É o que a gente acaba percebendo, que tem as contratações, mas acaba não tendo muita manutenção dessas pessoas no mercado de trabalho, por às vezes não fazer um matching legal entre as habilidades profissionais e a vaga, né? Ou em relação a algumas características da deficiência ou da pessoa em si, né? Então, às vezes, por exemplo, vamos pegar, as pessoas têm características, né? Então, às vezes a pessoa é mais tímida, outra é mais extrovertida, e às vezes a pessoa é mais metódica, ou às vezes a pessoa é mais flexível, né? E às vezes, então a pessoa ela pega uma vaga que é para uma pessoa ser dinâmica, então, por exemplo, ela tem uma rotatividade de atividade muito grande, mas aí ela quer contratar uma pessoa com deficiência, ela não olha essa característica, ela contrata pela deficiência.
E aí é uma pessoa que ela tem dificuldade de rotatividade de trabalho, que isso às vezes desorganiza ela. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai acabar se desinteressando pelo trabalho e vai acabar saindo desse trabalho ou não vai ser produtiva. E aí as pessoas fazem uma relação com a deficiência, sendo que a relação não necessariamente tem a ver com não tem a ver com a deficiência, e sim com uma característica de habilidade, né? E característica de profissional da pessoa, né? Então isso acaba acontecendo muito, isso é um problema, né? E aí eu falo algumas coisas que são importantes na hora de contratar, né? Então, uma é sempre olhar para as habilidades profissionais e a experiência que a pessoa tem. Então hoje a gente tem indicado, até na hora de montar um currículo de uma pessoa com deficiência, antes a gente colocava, né, no cabeçalho, ali no começo. Só que aí muitas pessoas impregnadas desse olhar, né, de RH principalmente, eles acabam olhando já a deficiência em primeiro lugar e esquecem de olhar as outras características. Então hoje a gente indica as pessoas colocarem a característica da deficiência né, no final do currículo, para as pessoas tentarem tirar um pouco esse olhar já impregnado, tá? Então isso é uma característica importante, olhar sempre primeiramente as habilidades profissionais, depois a gente vai entender a acessibilidade, as características ou necessidades ali de acessibilidade, tá? Isso é um ponto. Outra coisa é essa coisa de vagas para PCD. Né? Acho que vagas é vagas de trabalho, todo mundo, é vaga né? para todo mundo, não temos que fazer separação, né? Porque senão isso não é inclusivo, né? A gente não vai fazer um processo seletivo só para pessoas com deficiência, isso não é nada inclusivo, né? Então esse é um outro grande erro. Então vagas são vagas, vamos separar vagas de deficiências para pessoas sem deficiência, né? O capacitismo, né? Que eu acho que é uma outra coisa que acontece muito, que é esse viés, né, de incapacidade ou de coitado, ou quando a pessoa realiza, nossa, mas como que ela está conseguindo fazer aquilo, né? Então, e eu acho que por último a questão que a gente chama de naturalização da deficiência, né? Que eu acho que esse é o processo mais difícil, um pouquinho mais demorado, né? Que é conforme você vai convivendo e entendendo, né, o mundo da deficiência, você vai naturalizando aquilo vai se tornando algo mais natural, familiar. E aí quando você chega nesse estágio, aí eu acho que as coisas, a comunicação, né, e a interação flui, aí como a própria palavra diz, né, acho que de forma mais natural. E aí as coisas são mais assertivas, aí normalmente dão certas. Aí. E o que a gente vê muito em pesquisa é que é a retenção, né, de talentos. A gente percebe que empresas, eu não gosto de falar que é inclusiva, porque eu gosto de defender a diversidade num todo. Sim. Mas as empresas que têm ambientes diversos têm muito mais retenção de talentos. Sim. E quando eu pergunto para alguns gestores, né, eu falo, quando a gente fala sobre diversidade, o que eles mais indicam, né, quando você vai começar a montar esses projetos na empresa, é montar uma cultura e montar um projeto na empresa que você dê condições dessas pessoas crescerem na empresa. Porque não adianta só você falar, eu vou colocar ela na base sem chance nenhum dessa pessoa virar um CEO da empresa. Ele tem que ter a mesma capacidade que qualquer outra pessoa tem, né? Que eu acho que isso que é o que deixa mais rico, né? Eu entrei na empresa e tenho chance de ser CEO dessa empresa. Sim. Gente, a deficiência é só uma característica, né? Pessoas são pessoas, né? Então, eu acho que qualquer pessoa bem estimulada, né? Ela tem chance de crescimento e desenvolvimento, né? Então, de novo, o que torna a incapacidade na deficiência são as barreiras que as pessoas colocam, principalmente atitudinais, né? Não dar acesso às pessoas, né? Então, hoje a gente estava conversando aí hoje com o RH e ele falando, né? Ele viu a característica lá de uma pessoa com deficiência auditiva e falou, eu não vou saber me comunicar com essa pessoa. E aí ela não quis nem conversar com a pessoa, né? Ou outro dia uma outra empresa também com uma pessoa com cego, né? E ele falou também, nossa, eu não vou saber lidar. Eu falei, vai lá conhecer. Aí ele conheceu, adorou a pessoa, tá? Acabou não contratando ele porque tinha uma pessoa com perfil, mas ela adorou. Eles foram estudar sobre acessibilidade para a pessoa. Então é isso que eu tenho feito e as pessoas aos pouquinhos têm, né, a gente quebrar essa barreira e lá, vamos conversar, vamos entender, vamos conhecer, né?
As pessoas nem querem, já por medo, por receio de não saberem lidar, já evitam a situação. E aí esse é o maior erro, né? Então, acho que... E Fernando, eu queria que você contasse que falasse pra gente mais de alguns cases que você tem, né? Que é fácil, né, pra gente entender como é que funciona isso. Você tinha me falado, né, da questão da manutenção dessas pessoas, Isso. né? A pessoa com deficiência, normalmente, que as pessoas têm um viés de que não são produtivos, né? E eles são, às vezes, tão produtivos e tão comprometidos, que eu tive um case que era uma pessoa que ela estava 5 anos sem trabalhar, e ela foi contratada por uma empresa, e aí chegou a hora dela tirar as férias, né? E aí ela não queria tirar férias, porque ela falou, Fernando, eu tô há 5 anos sem trabalhar, eu não preciso de férias, né? Só que a gente falou, não, as férias é algo da lei, você precisa cumprir, né? Então ela não queria nem tirar férias, a gente estava explicando para ela que ela precisava tirar as férias, né? Então, de tanta vontade de trabalhar, de tanto interesse, né? Então você vê como às vezes não é nada daquilo que as pessoas às vezes pensam, né? Não, e é isso que eu falo, a gente tem que analisar sempre o benefício que isso traz e não a oportunidade, é benefício, né? Então esse negócio de contagiar os outros funcionários, né? De você entender a realidade de um e mesmo essa pessoa entender a realidade do outro. Sim. E eu acho que é isso que a gente mais ganha, né? E tem outros exemplos, às vezes são coisas simples, né? Tive um outro caso de uma pessoa com TCE, né, com traumatismo craniano e com uma falha de memória, né? E aí ela foi trabalhar num local onde ela começava uma determinada atividade e em um determinado momento ela se perdia por essa falha de memória. E aí a gente pensou na Alexa, né? E aí com a Alexa de memorizar, né? De fazer a memorização ali daquilo que ela tinha tendência de esquecer. E a Alexa fazia esse como se fosse uma lembrete para lembrar ela das atividades, né? Então a acessibilidade, né? As questões são muito individuais, né? As pessoas me perguntam, mas como é que é em questão de acessibilidade? Então às vezes a gente pega uma pessoa com a mesma deficiência com necessidades específicas individuais, né? Então é por isso que é muito importante a gente sempre perguntar para a pessoa, né? O que é importante, o que você precisa para realizar esse trabalho, né? As pessoas normalmente querem adivinhar em vez de perguntar. E aí acaba tendo essas falhas de comunicações, né? Que E qual que é uma dica que você dá para uma pessoa que quer começar a contratar pessoas com deficiência? Como que começa? A pessoa que está com medo, que está com receio, falar ainda para mim, ou acho que não vai dar certo na minha empresa, não tenho tempo para testar. Qual a dica que você fala para a pessoa? Bom, a pergunta é boa, é difícil essa. Na verdade, eu acho que... Tem algum lugar assim, quero ir, quero conhecer, quero ver um case, quero conversar com alguém? É o que eu falo para as empresas. Quando a gente fala na primeira ligação, eu falo, vamos fazer a experiência, né? Eu acho que vamos começar, né? Eu acho que começa com o interesse, com a vontade, o interesse sobre aquilo, né? Eu acho que você se interessando, a gente vai construindo. Porque legal a sua pergunta, até que você me lembrou uma coisa importante, né? Às vezes a gente precisa ajustar uma determinada vaga, criar alguma estratégia, né? Então nem sempre, às vezes a empresa me oferta uma vaga que eu não tenho necessário um candidato específico com características específicas daquela vaga. E a gente busca uma aproximação daquilo, né? Para não ter a desistência ou não ter o tipo de contratação. Então acho que essa comunicação é muito importante. Então, normalmente eu coloco isso para as empresas. Vamos sentar, os RHs podem me ligar a hora que quiserem, né? Ou junto com a equipe, para a gente poder indo alinhar isso, né? Acho que tudo começa com uma boa comunicação, né? Acho que se a gente tiver uma boa comunicação, o resto a gente vai adequando. Né? Igual qualquer outro candidato, qualquer outra vaga, qualquer empresa que você contrate para fazer a seleção, a gente não acerta na primeira, às vezes, né? Isso. Então a gente vai tentando, às vezes você vai até mudando o job description, porque fala, acho que talvez se eu for para um outro lado, eu fico mais assertivo. Sim. Que é igual a qualquer outro hunting, né? Sim. Qualquer outra empresa, qualquer outro trabalho. Porque às vezes a gente não consegue fazer uma boa análise olhando um currículo só, né? O currículo mostra mais ou menos um geral ali sobre a pessoa, né? A gente conhece muito mais a pessoa conversando com ela. E
E a gente, né, antes de a gente colocar as pessoas no banco, como a gente faz a entrevista, a gente tem esse contato, a gente tem essa aproximação com eles, né? Então a gente percebe tudo isso antes, né? Eu tenho, por exemplo, pessoas que têm interesse no programa, se inscrevem, eu faço a entrevista, mas eu sinto, por exemplo, né, principalmente com deficiências intelectuais, onde a gente vê uma superproteção maior da família, a gente vê que tem um lado que quer da família ali, mas ao mesmo tempo, se a gente indicar um trabalho, a gente sabe que eles não vão, né? Que eles ainda não se sentem preparados para o trabalho. Então, toda essa sensibilidade, né, toda essa comunicação a gente já faz anteriormente ao processo, por exemplo, de indicação para o trabalho, né? Então, tudo isso é importante. Então, a gente facilita e ajuda bastante os RHs nesses sentidos também. Ai, gente, adorei a entrevista, espero que vocês tenham gostado, aprendido mais um pouquinho sobre esse trabalho de inclusão no mercado de trabalho. Se vocês quiserem conhecer mais o programa, a gente vai deixar o site aqui embaixo. Sigam as nossas redes sociais, acompanhem as nossas outras entrevistas, inclusive a gente tem uma entrevista super bacana sobre diversidade, sobre sustentabilidade, sobre inclusão também. Se vocês gostaram dessa entrevista, compartilhem com seus amigos e dê um like na nossa página. Obrigada, Fernando. Se você quiser deixar um recadinho para os outros agentes da Abrad. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez, é um prazer aí poder falar um pouquinho, espero que tenha ajudado aí, espero que tenha ajudado vocês e fiquem à vontade, se quiserem conhecer mais o programa, entre em contato aí com a gente, que vai ser um grande prazer aí criar uma parceria com vocês. Mais uma vez, obrigado. Tchau, gente.